5 minutinhos. E já estamos começando. É aquele tempinho, os amigos irem chegando. Continuamos ainda no parte primeira, capítulo 2. Vivi, beijo, querida. 4 minutinhos só, tá? Pra gente startar. Como é que tá o som? Tá bom? Eu tô um pouquinho distante, tô na mesa lá de fora. E eu botei o microfone, mas eu acho que ficou legal. Ontem ficou muito bom. O pessoal estava relatando que estava ouvindo bem. Eu acredito que deve estar bom também, tá? Qualquer coisa, só falar, ó. Fala mais perto do microfone. Fala mais alto. 3 minutinhos. Muito bem. Tá quase, tá quase. Não passei o repelente. Tá cheio de mosquito aqui fora. Tranquilo. Passar um álcool. Pelo menos o álcool afasta um pouquinho. Dois minutinhos. Conceição querida, beijo grande, meu amor. 2 minutinhos, estamos começando. Estava comentando que, rapidamente, estava até conversando com a Conceição mais cedo hoje. Ontem foi um dia muito bonito, o trabalho foi muito bonito. Tive a honra de ser convidado pelo meu querido amigo Diego, que é o pai, né, o sacerdote da Tenda Espírita Ogum BG, quarta filial. E estamos fazendo um trabalho, né, junto com os filhos da casa. Fui muito bem recebido, pessoas maravilhosas, sabe, me senti acolhido em casa. E estamos fazendo o trabalho, exatamente esse trabalho, né, do Livro dos Espíritos. E foi muito bonito, foi muito gratificante. Nós fomos até a questão 29, se eu não me engano. E estamos fazendo a cada 15 dias, né? Até a Conceição conseguiu assistir um pedacinho ontem. Infelizmente o telefone acabou a bateria, a gente teve que interromper a gente menos de um minuto. Opa, não, esse fica, senão o microfone fica longe. Deixa ele quieto aqui, não tem problema não. Vivi também assistiu, né? Muito bonito. Trabalho muito, muito bonito. Estão fazendo a cada 15 dias, né? Agora só daqui a 2 quartas-feiras. 9h30, vamos lá?
Graças a Deus, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, mais uma vez unidos em uníssono, nos dirigimos com muito carinho, com muita humildade, com muito respeito ao nosso grande amado e amigo, Mestre Jesus, para podermos pedir, Mestre, sua autorização, para podermos considerar por abertos os trabalhos de estudo e leitura na noite de hoje, agradecendo, meu Pai, a presença de todos os nossos irmãos aqui presentes, nossos irmãos do plano espiritual, que comparecem à nossa tão simples reunião. É uma honra, é um prazer podermos estarmos todos juntos, nossos irmãos em casa, online, nossos irmãos que irão assistir, compondo através da internet nessa nossa pequena mesa virtual, vamos assim dizer, que nos possibilita caminhar passo a passo, pouquinho em pouquinho, né, como diz o vovô, devagarzinho, o vovô sempre chega lá. Podemos avançar na nossa senda de progresso moral e espiritual, aprendendo, trocando ideias, trocando informações e conhecendo um pouquinho mais do que diz os ensinamentos dos nossos irmãos do plano espiritual. Agradecendo a presença de todos, nossos mentores espirituais que nos auxiliam, nos intuem, nos guiam, nos ajudam tanto com essas suas sábias palavras. Muito obrigado. E que tenhamos todos uma excelente noite de estudos, que seja muito profícua e proveitosa para todos nós. Que assim seja, meu Pai, mais uma vez pedimos tua permissão, para que possamos assim dar por abertos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Conceição, foi o seu vídeo de ontem, sim. Vamos lá, gente. Startando, como minha querida Conceição sugeriu, e incorporamos à nossa prática. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixe-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Muito bem. André, um abraço, meu irmão. Gente, startando, vamos um trechinho rápido do Evangelho, como de costume. O Evangelho sempre tem que ter. Separei capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Só um tópico. O fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Um trechinho do Evangelho também. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse:
quero. Fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. Em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas de mais alto, do que faz vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Uma palavra, colocar-se acima da humanidade, para que renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita destes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Perdão. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança do que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que dão de público, dão grandes somas e que, entretanto, às ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Só lhes resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam na terra a sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos, é tudo que terão. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, ter testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição exaltando o preço dos sacrifícios e que se volta para beneficiá-lo? Para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bendizer-lhe o nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, vista que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem. Porquanto, aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que o recebe, e em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. Ou seja, como sempre falamos, né? Fazer o bem sem olhar a quem e sem mostrar a ninguém. Simples assim. Eu concordo com uma entidade que faça, mas o exemplo arrasta. Tudo bem, mas é uma entidade que está fazendo, né? Um Lions da Vida, né? Fazem serviços maravilhosos, um Rotary,
igrejas, né, enfim, uma casa maçônica, não importa. Né, o exemplo arrasta, ok. Agora o André vai fazer alguma coisa, ninguém deve saber. A Cristina, a Conceição, o André, a Viviane, quem for fazer alguma coisa, não precisa ninguém saber. Você e Deus, simples assim. A gente faz sem ostentar. É muito simples. Beijo, Joy. Tudo de bom, querido. Seja bem-vindo. Então, a caridade é isso. É fazer sem apresentar. É uma instituição? Eu até entendo que, como eu citei, é a minha opinião pessoal. O exemplo arrasta. Né? A palavra edifica, mas o exemplo arrasta. Então, se aquela entidade, assim, por assim dizer, né, ela precisa prestar conta, né, faz uma campanha, ela tem uma série de números, né, a prestar conta às pessoas que colaboraram, enfim, é um caso à parte. Agora, a pessoa física, a gente, qualquer um de nós, vai fazer a caridade, não deixa que a tua mão esquerda saiba o que deu a direita. É muito simples. Quem tem que ver, está vendo. Ele enxerga tudo antes mesmo da gente fazer. Meus queridos, então, esse trechinho do Evangelho de hoje, né, fechamos ele. Sempre temos que fazer o Evangelho, por menor que seja, né, lembrando que todos os nossos vídeos do Evangelho estão lá, publicado no álbum dele lá no Face, são os 43 vídeos, todo o estudo do capítulo 1 ao 27, né, e agora estamos dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Né. Estou comentando para os amigos que chegaram, que ainda não haviam participado anteriormente do Evangelho, estão todos os vídeos lá, tem um álbum público separadamente só para ele, e agora estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. Né? Também está também no Facebook, também fica lá num outro álbum à parte, público, pode compartilhar à vontade. É nosso, não é do André, não é de ninguém, é nosso, é de todos nós. Conhecimento é para se dividir. Vamos lá, vamos voltar agora então aqui ao Livro dos Espíritos. Nós paramos na 22. Muito bem, paramos na 22, vamos seguir então agora a 23. Vamos lá, continuamos na parte primeira, capítulo 2. Minha voz está falhando um pouquinho, tá, gente? Me perdoem se eu deixar a desejar um pouco em alguma coisa, mas vamos lá. Parte primeira, capítulo 2, ainda falando do tema espírito e matéria. Questão 23. Uma questão direta, que ele vai no ponto, né? O que é o espírito? Pergunta do Kardec. O que é o espírito? Resposta do espírito. O princípio inteligente do universo, né? Ou seja, consciência que foi criada por Deus, né? Nós, nossa individualidade, né? Nós saímos com uma consciência individual das mãos do Pai, né? Ou seja, o que anima o corpo, na verdade? Nós temos questões mais à frente que vamos narrar exatamente isso. É a pilha que faz o boneco andar, vamos dizer assim, né? De uma maneira muito sutil. Mas a gente vai ver agora nas próximas questões exatamente essa ideia, né? Essa filosofia. Questão 24. Desculpe, ele faz uma questão dentro da outra. Ele tem mais uma questão ainda dentro da 23. Aí ele pergunta assim, qual a natureza íntima do espírito? Aí agora a resposta do espírito. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele é um nada. E por nada ser palpável, e por não ser palpável. Né? Para nós, entretanto, é alguma coisa. E ficais sabendo, coisa alguma é o nada. E o nada não existe. Ou seja, sempre há alguma coisa. Tu pode olhar e não ver, mas sempre há algo ali. Um exemplo que eu citei ontem, o Chico dizia, por exemplo, lá no São Luís Gonzaga, no centro, lá em Uberaba, Chico dizia, olha, estou numa assembleia, tem 100 pessoas da cidade aqui, mas quando ele se concentrava, que ele fechava os olhos, que ele depois abria, que ele olhava, que ele tinha a visão espiritual, o nada não existe de fato, porque ele via, não tinha mais paredes, o espaço físico, né, se acabava. Como assim? A impressão que todos nós temos, por exemplo, eu estou aqui sozinho, eu não estou sozinho. Com certeza, tem alguma assembleia aqui ao nosso redor que sempre vem amigos estudar, sempre vem irmãos, os mentores auxiliam, estamos sempre sendo, né, auxiliados e tem sempre a participação de alguém. E quando o Chico olhava, dos 100 que estavam ali presentes, encarnados, tinham mais de 500 ao redor. Todas as sessões eram assim. Era muita gente que vinha do plano espiritual para poder participar das sessões no centro do Gonzaga, lá em Uberaba. Né? Então, sempre há algo. Né? Então, a natureza, o fato da gente não ver, a gente acha que não tem nada ali, mas sempre há, como ele diz aqui. Né? Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Questão 24. Pergunta do Kardec. É o espírito sinônimo de inteligência? Como se fosse a inteligência? Vamos ver a resposta do espírito.
A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa, né? A inteligência, podemos dizer que ela é o principal atributo do espírito, né? O espírito possui inteligência, né? Ele tem capacidade de decisão, ele consegue, né, tomar as decisões, pensar, enfim. A gente acha, por isso, então, ou seja, eu sou apenas a inteligência. Não, eu sou um espírito. E eu, como espírito, como todos nós, eu tenho um atributo, tenho diversos atributos. Um deles, o principal, é a minha inteligência, né? Ou seja, Deus me criou com a minha individualidade e me deu, né, uma inteligência, uma mente, uma razão de pensar, né? E essa é o que ele fala, o principal atributo do espírito é a inteligência, não é apenas a inteligência. O espírito tem diversas propriedades, né, diversos atributos, mas a inteligência é o principal deles, né? Pergunta 25, vamos lá. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores o são da luz e o som o é do ar? A resposta do espírito. São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria que é necessária. Para quê? Para poder intelectualizar a matéria. Aí o Kardec faz uma outra pergunta logo em cima dessa, no mesmo tema. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? E ele dizendo que entende-se aqui por espírito o princípio da inteligência, né? A abstração feita das individualidades que por esse nome se designa. Aí o espírito respondeu, a resposta dele. É necessário a vós outro, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos, né? Ou seja, para poder animar e dar a inteligência à matéria, a gente precisa do espírito, né? Como a gente já falou até brincando sutilmente, como se fosse a pilha que anima, né, o boneco. Essa união é necessária para haver uma comunicação, né? Como é que seria possível, por exemplo, sem o corpo carnal, né, fazer com que o espírito, né, ele pudesse ser percebido, né? O espírito ele vai ser percebido visualmente, auditivamente, entendeu? Para um outro encarnado. A gente sabe que isso não é possível, né? Como é que os irmãos, por exemplo, do plano espiritual, né, fariam para poder transmitir mensagens, né, a quem... É difícil, não tem como ele falar. Ele pode intuir, quem tem a audição, né, a mediunidade de audição ouve, mas enfim, de uma maneira em geral, é preciso do corpo para poder dar essa comunicação, né? Por exemplo, estando eu aqui desencarnado, eu poderia estar fazendo essa live para vocês? Inviável, impossível, né? Espíritos de matéria, eles se ligam para quê? Para poder acontecer, para a gente poder se expressar, né, no nosso plano que nós nos encontramos, dessa maneira, né? Um caso engraçado, que eu até comentei ontem, eu lembrei, meu padrinho de Umbanda, né, falecido seu Alfredo, meu padrinho, ele tinha a vidência total, né? Ele enxergava tudo. Assim, os guias chegavam no centro para trabalhar e via os guias entrando, enfim, ele tinha evidência completa. Aí ele estava uma vez, eu não lembro se foi cirurgia, enfim, ele estava hospitalizado, né? Estava no hospital, em convalescência, e a minha mãe foi visitá-la. Aí, quando chegou no hospital, a minha mãe encontrou ele sentado na cadeira ao lado da cama, né? Aí falou assim, mas compadre, isso não é para estar sentado na cadeira, você tinha que estar na cama, né? Acho que pode ser até cirurgia. Você tem, né? Você tem que repousar, você tem que ficar no leito e tal. Ele falou que o marido desistir. Não aguentei mais não. O irmão que está aqui deitado, eu estou dormindo. Aí ele vem e me acorda. Meu irmão, levanta, me dá. Essa cama é minha. Ele, meu irmão, pelo amor de Deus, você não está mais nesse plano. Você já fez a passagem. Você tem que se desvencilhar disso, tem que seguir para um outro caminho. Se quer que eu possa orar para você, posso ajudar a te encaminhar. Aí ele ia embora, meu padrinho dormia, só para ele dormir. Daqui a pouco, mais tarde, meu irmão, acorda, me dá a cama é minha. Ele, meu irmão, pelo amor de Deus, já te avisei, já conversei com você, já falei. E ficava nisso. Ele dormia, o irmão vinha e acordava. Ele dormia, o irmão acordava. Ele disse, faz o seguinte, meu irmão, desisto, pode ficar. Ele se levantou e foi para a cadeira. Deixa na cama. E a mãe chegou lá, coitado, estava sentado na cadeira. E o irmão estava deitado na cama. Claro que ela não via, mas só ele que via. Eu até brinquei, eu falei, só faltava chegar alguém e dizer assim, meu irmão, levanta, a cadeira é minha, dá licença. Aí também não, né? Pelo amor de Deus, ninguém merece. Mas então,
essa coexistência, né, essa união de espírito e matéria é necessária para quê? Para que nós possamos animar essa matéria, né, viver na experiência da carne, né, e o espírito animar o corpo. Simples assim, possamos passar por essa, né, essa passagem terrena, né. Vamos a 26 agora, não é isso? 26. Vamos lá, sequência. Pergunta do Kardec. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria? E a matéria sem o espírito? A resposta do espírito: pode-se. É fora de dúvida, pelo pensamento, né? Ou seja, é uma análise muito clássica, né? Estamos vivos. O nosso corpo ele tem um ciclo, né? Tem um tempo de vida, tem um planejado, por assim dizer, né? Quando termina esse ciclo, o que acontece conosco, com o nosso espírito, com o espírito em si? Ele se evapora, ele se desfaz? Não. Ele simplesmente se liberta, né? O corpo é pó, como diz Eclesiastes, e o pó volte ao pó, e o espírito volte a Deus que o deu, né? Assim, enfim, não fazendo uma referência ao panteísmo, mas, enfim, o espírito volte para a reticidade, vamos assim dizer, né? Eles estão interligados, trabalham juntos, mas no momento que um para de funcionar, o outro se liberta, né? Uma observação que eu coloquei aqui, com uma prova bem clássica, por exemplo, para a gente visualizar esse questionamento. Você vai num centro espírita, lá no centro, por exemplo. Como é que as entidades se comunicam? Eles chegam para trabalhar como? Desce do ônibus e todo mundo sobe e vai trabalhar? Não. A entidade não tem mais corpo. Os corpos ficaram, né, no passado, onde eles, né, faleceram. Como é que esse trabalho se dá? Se dá através do seu aparelho mediúnico, né? Então, por isso que, ou seja, a prova está ali. Eles estão presentes, se comunicam, falam, transmitem as mensagens, intuem, enfim, né? Como é que os nossos mentores conversam conosco? Por exemplo, no meu caso, a intuição, ele fala, né? Eu não ouço, mas a frase vem e deixo sair, né? Quando eu preciso dar mensagem para alguém. Então, ou seja, a prova está ali, né? Eu acredito, eu tenho fé, e tenho fé na espiritualidade que não é crendice. A coisa, de fato, a gente não morre e se desaparece. Não, a gente simplesmente, a matéria acaba e a gente se liberta, né? Essa é mais uma passagem, não é a vida, né? Muito que bem, 26, vamos agora a 27. As questões 27, 28 e 29, elas são um pouco técnicas, mas vamos tentar, né, minimizar para ficar, então está um pouco grande, vamos tentar minimizar na explicação para ficar um pouco mais... perguntas mais de cientista, né? O Kardec era um cientista. E ele puxou também para o lado da ciência, né, as questões que ele fez aos espíritos. Mas vamos seguir. Questão 27, perdão pela minha falha, tá? Hoje eu estou tá pifando o dia inteiro. 27, pergunta do Kardec. Então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Essa é a pergunta. Aí o espírito responde: sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constitui o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem de juntar o fluido universal. É a primeira vez que ele comenta isso, a gente vai falar bastante a respeito disso, que desempenha papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, né? Por demais grosseira para o espírito poder exercer ação sobre ela, né? Então o espírito, ele, na verdade, ele se vale do fluido universal. A gente vai ver isso à frente. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, né, como eles chamam, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio com o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão, e nunca adquiriria as qualidades que, por exemplo, a gravidade lhe dá. Aí ele faz uma outra pergunta em cima. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Ou seja, naquele momento a eletricidade estava em voga, né? Em Paris, no tempo do Kardec. Aí o espírito responde: dissemos que ele é suscetível, de inúmeras combinações.
O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita e mais sutil, e que se pode considerar independente. Né? O fluido universal é uma energia natural, né? Está em toda parte e permite a união entre o espírito e a matéria, né? Permite com que os espíritos atuem sobre a matéria. Né? Até faço uma brincadeira, quando a gente fala do fluido universal, a literatura espírita explica que ele está em todo lugar, ele preenche todos os espaços, mas ele não é ponderável, você não consegue mensurá-lo, não consegue pesá-lo, não consegue medi-lo. Né? Até a brincadeira que eu faço é assim, no Guerra nas Estrelas, no Star Wars, eles falam assim, que a força esteja contigo. Aí o cara que não conhece a força, né, o novato, ele pergunta, mas o que é a força? Aí os mais graúdos, os mais antigos, explicam, né? A força é uma energia que está em toda parte, ocupa tudo. É como se fosse o fluido universal, fazendo uma analogia, eu sei que é ridiculamente falando, mas enfim, é uma analogia do que seria o nosso fluido universal, e no filme lá seria a força, né? A ideia praticamente é como se fosse a mesma, tá? Vamos avançar mais um pouquinho, que tem um tópico bem legal, ver se dá tempo, tá meio apertado, mas eu queria fazer um comentário do fluido universal. Deixa eu avançar mais uma ou duas perguntas para ver se a gente consegue chegar lá. Pergunta 28. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? A resposta do espírito. As palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias, porém, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere o sentido, que tu não pode perceber. Né? Aí o Kardec fez uma observaçãozinha. Ele falou, um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência, que seria o espírito, ou desculpa, seria o corpo, e vemos um princípio inteligente que independe da matéria, que seria o espírito. A origem e a conexão destas duas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram distintas, daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo, a tudo isso, uma inteligência, que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais, a essa inteligência suprema que chamamos de Deus. Né? Ele sugere nessa questão a explicação, né, entre a matéria e o espírito, usando a nomenclatura, né, porque a matéria inerte seria o quê? O corpo, e a matéria inteligente seria o que denominamos como espírito, a consciência. Né? Eles informam que podemos usar a nomenclatura que quisermos. Vamos entrar em propriedades da matéria, né? Questão 29, só para a gente tentar, eu queria falar só tentar chegar nela para a gente fechar pelo menos na 29, exatamente como fechamos ontem, eu quero dar um tópicozinho do fluido, né, do fluido universal. Ele vai falar a primeira questão de propriedade da matéria. Ele faz uma pergunta, Kardec. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria, ou seja, posso medi-la, né? Só a matéria que eu posso medir, posso, né, mensurar? Aí o espírito responde. Da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Né? Aí o Kardec fez uma observação aqui. A gravidade é uma propriedade relativa, ou seja, fora das esferas de atração dos mundos, não há peso. Do mesmo modo que não há alto nem baixo. Né? Ele explica, né, as propriedades da matéria, né, realçando, né, os pontos do fluido universal, né, uma matéria sutil, né, fonte de tudo, preenche todos os espaços, que ela é imponderável, não pode se medir, apesar, como a gente comentou, a gente não pode mensurar quantos metros cúbicos de fluido universal tem aqui nesse espaço, é impraticável isso. Né? Até inclusive no estudo do Evangelho, no capítulo 27, a gente cita o fluido universal, né, sendo o veículo do pensamento, ou seja, o pensamento ele recebe, né, da vontade aquela impulsão e transporta ela igual o ar, né, faz como o som. Só que o som tem um limite de alcance, né, o fluido universal não, ele vai ao infinito na velocidade do pensamento. A gente fez uma brincadeira rapidamente ontem, vou só repeti-la aqui, são 10 horas agora em ponto, mas queria só pedir para vocês uma gentileza. Todos nós, cada um, pensa na tua mente agora, mentaliza
um dos teus amores que já fizeram a passagem. Quem for, pai, mãe, cônjuge, irmãos, enfim, pensa nele por 10 segundos e manda aquele beijo apertado, aquele abraço apertado. Eu estou contando já aqui, tá? Enquanto você está mentalizando e mandando aquele beijo para ele, tá, para ela, eu tô. Sabe o que acabou de acontecer nesse pequeno espaço aqui? Ele recebeu lá. Sabe por quê? O fluido universal transporta a tua emulsão de pensamento. Você disparou um pensamento e ele viaja através do fluido. Hoje eu entendo que vovó, quando eu era criança, lá no centro, minha avó do céu, a avó do José de Aruanda, que era a preta velha da minha mamãe, que é minha avó do coração, né, que ela dizia assim: filho, quando você precisar de mim, pensa na vovó, que eu vou receber essa tua solicitação e vou poder tentar te ajudar, né, no teu merecimento da maneira que eu puder, né? Era uma criança, então assim, para mim era uma informação muito vaga. Hoje eu entendo que quando você pensa, até o ponto fala isso: filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. E é a maior expressão da verdade. Não existe limitação até onde o nosso pensamento pode chegar. E chega em qualquer lugar do planeta, do universo, não importa. Chega porque o fluido leva essa impulsão de pensamento, da mesma forma que o ar leva o nosso som, só que até os limites do infinito. Gente, era isso que a gente queria falar. Perdão, passamos um minutinho praticamente só, 10 horas para fecharmos. Vamos à nossa oração de encerramento. Fechamos na questão 29, igual a ontem. E tem a nossa lista de intenções. Foi bem curtinha hoje, mas enfim, vamos à nossa oração. Graças a Deus, meus queridos irmãos, meus amigos, mais uma vez unidos em uníssono, nos unimos agradecendo ao nosso amado e amigo Mestre Jesus. Mestre, pedimos tua permissão, meu Pai. Todos nós que possamos considerar por encerrados os trabalhos de estudo e leitura da noite de hoje. Agradecendo, meu Pai, todo o nosso conquistar junto, né, de conhecimento, nosso esforço junto para avançarmos. Muito obrigado. Meu Pai, eu peço licença rapidamente para poder citar as intenções que chegam dos nossos irmãos, das nossas mãos. Não temos nenhum irmão hospitalizado. Uma boa notícia que nossa irmã Viviane nos passou, que a menina Ana Beatriz, graças a Deus, teve alta. A menina está em casa, tá, com sua família. É uma bênção quando uma criança, né, consegue retornar. Uma alegria imensurável quando a criança sai do hospital. Esse irmão que vos fala tem um coração radiante de felicidade com essa notícia. Nossos irmãos em casa, por quem pedimos, continuamos ainda pedindo pelo nosso irmão Humberto Antônio Silva Barros. Nosso irmão teve alta e segue na sua recuperação, no seu tratamento em casa. Um sofrimento foi muito grande, desde fevereiro internado, mas graças a Deus nosso irmão venceu, teve merecimento, meritório, e pôde se retornar, né, ao convívio dos seus. O melhor lugar que tem no hospital para a gente é onde? A gente é em casa. Os nossos médicos são nossos amores, nossos irmãos do lar, que estão conosco ali, cuidando de nós. É a melhor coisa do mundo. E pelos irmãos do plano espiritual, pedimos mais uma vez, a pedido de nossa irmã Viviane, pelo nosso irmão Jorge Domingos Fonseca da Silva. Nosso irmão possa estar bem orientado, bem amparado, seguindo nos seus trabalhos. Afinal de contas, sabemos que muito há é trabalho, né? A gente pensa que aqui a gente trabalha, lá a gente trabalha muito mais, mas muito mais. Tem muito serviço, tem muita coisa para se fazer. E a gente mesmo também aqui encarnado não precisa se rogar também, não, porque na hora que a gente dorme, se a gente pensar, se a gente mentalizar, se a gente pedir, quando o trabalho do tapão, o trabalho aparece, né? A gente pode trabalhar também enquanto o corpo repousa e a gente, né, se desloca, né, orientado pelos nossos mentores, nossos instrutores, nossos irmãos que nos guiam, nos orientam. Podemos sempre pedir para sermos levados para trabalhar, né? Isso é uma questão de cada um, né? Livre-arbítrio de cada um, que a gente tem que respeitar, mas a gente pode sim, a gente pode pedir para trabalhar, porque trabalho tem, e tem muito trabalho sempre, né? Enquanto o corpo descansa, o espírito não dorme. Vai dormir para quê? O espírito tem que
tem que evoluir, tem que crescer. E o trabalho sempre enobrece, seja onde for, na terra, na carne ou no espaço, não importa. Meu Pai querido, obrigado por mais essa oportunidade, por mais essa noite de estudos, nossos irmãos do plano espiritual que retornam às colônias, aos seus pontos de origem. Muito obrigado, meus irmãos, pela vossa presença. Obrigado a esses nossos mentores espirituais que nos ajudam com as palavras, com as falas, que nos orientam, nos guiam. São um farol nessa estrada de conhecimento. Meus queridos, muito obrigado. Vocês norteiam o nosso estudo, nossos irmãos de casa. Temos todos uma excelente noite, benfazeja, de repouso, né, de refazimento, e que possamos ter uma excelente semana até o nosso próximo encontro, se for assim da vontade da espiritualidade superior, na próxima quinta-feira, na semana que vem. Fiquemos todos com a graça do Pai Maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Oxalá. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou passar assim, pode deixar. Eu passo o ponto da vovó. É isso aí. Gente, obrigado pela presença de todos. Maravilhoso mais essa noite de estudo, tá? Se precisar falar comigo, WhatsApp, por aqui, tá? Como sempre, eu vou deixar, ele fica salvo 24, 48 horas, eu deixo no IGTV. Quem não puder assistir, assiste lá e depois eu publico lá no Face. Já publico hoje lá no Face, já fica direto, né, lá na pastinha dele. Hoje é o quarto vídeo, né, então, do Livro dos Espíritos, e fica lá na pastinha dele, do Evangelho está na pasta no outro álbum, e esse fica lá na pastinha respectiva no álbumzinho dele. E é público para a gente poder estudar e rever à vontade, tá? Gente, obrigado por tudo. Desculpa, a minha voz está realmente falhando, mas é isso aí. Foram 2 noites seguidas. Ontem foi 1h30, maravilhoso, foi muito bom. Gente, um beijo grande. Cris, beijo, André, Joy, tanta gente boa passou aí, meu Deus do céu. Ai, desculpa, não falei todo mundo. Vivi, vocês são, Maiara, tanta gente. Um beijo enorme para todos, gente. Bom descanso. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo encontro. Fiquem com Deus. Deixa eu lá.